A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, espero que estejam todos bem. Hoje estaremos meditando no Salmos 23. E por enquanto vamos fazendo a nossa oração de entrada. Vocês podem ir e abrindo a vossa Bíblia, a Bíblia digital ou quem tem a sua Bíblia física, não em papel, vão abrindo a Bíblia. Porque é importante, quando nós estamos meditando na palavra de Deus, é importante ter esse contato visual com a palavra. É importante ouvir a palavra, claro que sim, mas também ler, ter esse contato, porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. Nós, quando oramos, somos nós entrando em contato com Deus. Mas quando lemos a sua palavra e meditamos naquilo que estamos a ler, é Deus a falar conosco. E a sua palavra nunca volta vazia. Então, pega esse hábito. Se não gostas de ler a Bíblia, pede a Deus para te ajudar a ter esse hábito de ler a Bíblia. Pelo menos, no princípio, vou ouvir em áudio, porque às vezes com tantas tribulações não temos tempo de abrir a Bíblia, é verdade, não? Em cima aqui também que é um livro extenso, mas podemos fazer esse esforço de ouvir em áudio. Porque hoje em dia temos muitas vantagens, temos vários tipos de acessos para poder ter a Bíblia conosco, ok? Para honra e glória do nome dele, ele vai falar coisas grandes, como eu disse antes, a sua palavra nunca volta vazia, ok? Então vamos fazer a nossa oração pedindo ao Espírito Santo que venha nos direcionar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, nesse momento, entregamos este estudo nas Tuas mãos, meu Pai. Para que seja o Senhor abrindo os olhos espirituais, para que seja o Senhor arrancando, meu Pai, toda a religiosidade, tudo aquilo que tem feito com que cada um aqui presente esteja cego espiritualmente, meu Pai. Porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre, meu Pai. Quantas bênçãos o Senhor já declarou para a nossa vida, mas por ter os olhos fechados, por estar longe do Senhor, porque às vezes lemos a Tua palavra, às vezes obedecemos o Senhor, meu Pai, mas estamos tão ansiosos, tão preocupados, meu Pai, cheios de opressões, que não deixamos o Senhor trabalhar, porque queremos fazer tudo no automático, mas que nesse momento, meu Pai, toda a ansiedade venha cair por terra, e que seja o Teu Santo Espírito, meu Pai, abrindo o entendimento para poder entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Então, em Salmos 23, no primeiro versículo, fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós, várias vezes, seguramente que desde crianças, ouvimos esses salmos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas, vamos analisar um só versículo, porque Deus fala. Em toda a sua palavra ele fala de várias formas. Ele sabe o que é a nossa necessidade. Ele sabe do que a nossa alma está precisando nesse momento para se alimentar. Então ele fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, às vezes falamos assim: não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso quer dizer então que nada vai faltar na minha vida. Porque Deus é comigo. Se Deus é comigo, quem é contra mim? Se Deus é comigo... Mas temos que entender que, vamos meditar no que ele está a dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso quer dizer que primeiro, antes de não ter falta de nada, temos que entender que Deus tem que ser o nosso pastor. Não, eu obedeço a Deus, eu faço a vontade de Deus. Sim, fazendo a vontade de Deus, sendo obediente. Aí sim, podemos determinar sobre a nossa vida que nada nos faltará. Aí sim, podemos negar a toda ação maligna sobre a nossa vida e dizer assim: eu rejeito todo o fracasso, eu rejeito toda a miséria, eu rejeito tudo aquilo que vem colocar a minha vida para baixo. É diferente. Mas por quê? Porque a pessoa, mesmo não é um sentir, não é uma emoção, mas sim essa convicção, essa certeza, essa razão, essa fé inteligente de entender que essa pessoa colocou a Deus em primeiro lugar. Não é religião, não é doutrina, mas sim essa pessoa entendeu que o primeiro lugar pertence a Deus. Ela entendeu que sem a obediência não há como falar que Deus é o seu pastor. Sem obediência não há como falar que Deus vai fazer na minha vida. Porque o nosso Deus é justo e Ele trabalha com justiça. O nosso Deus trabalha com justiça. E nós às vezes oramos, o Senhor meu pastor nada me faltará. Se o Senhor meu pastor nada me faltará, tenho que analisar por que me falta então paz na minha vida. Por que então vivo uma vida de miséria se o Senhor meu pastor nada me faltará? Por que vivo uma vida de fracasso se o Senhor meu pastor nada me faltará? Será que Deus não me quer abençoar? Será que Deus não vê o meu sofrimento? Será que Deus não tem compaixão de mim? Será que Deus? Mas se realmente
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se realmente eu faço de Deus meu primeiro, se realmente eu faço tudo aquilo que o Pai me pedir, eu entendo que eu tenho essa autoridade, eu entro no mundo espiritual com essa autoridade pelo nome de Jesus e determinar a vitória sobre a minha vida. Às vezes, obedecemos a Deus. Estamos numa caminhada dura, numa caminhada, para não dizer sangrenta, onde sentimos a dor na carne, onde passamos por opressões, humilhações, calúnias, rejeições, por coisas que falamos assim: meu Pai, o que eu fiz para merecer isso? Meu Pai, aonde foi que eu errei? Porque assim, nós quando erramos, nos humilhamos na presença de Deus, reconhecemos os nossos erros e pedimos misericórdia pela nossa alma, pedimos misericórdia também por aqueles que nos ofendem, porque sabemos que a nossa luta não é contra pessoas, mas uma coisa é certa: se a pessoa está a obedecer a Deus, se a pessoa está fazendo a vontade de Deus, por que aceitar uma vida de derrota? Por que aceitar, ai não, era a vontade de Deus, ai não, já tentei, mas era a vontade, não. Não, o nosso Deus é grande e o nosso Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida. Então, quando nós lemos e meditamos nesse versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, então isso quer dizer então que eu não posso aceitar a miséria, eu não posso aceitar uma vida de derrota, eu não posso aceitar dizer que essa é a vontade de Deus, eu não posso aceitar dizer, não, essa é a minha luta, essa é a minha cruz, não. Porque a cruz Jesus Cristo já levou. Ele falou que se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e segue-me. A cruz que Jesus Cristo está a falar não é a cruz de levar aí pancadas. Não é a cruz de agora mesmo todo mundo nos amaldiçoa. Não, é a minha cruz. Não é a cruz de ser rejeitado e outra vez meter a cabeça lá dentro porque é a minha cruz. Não é isso. A cruz, Jesus Cristo já levou. Todas as nossas dores, as opressões já levou. As enfermidades já levou, toda a miséria, tudo aquilo que é maligno, que estava sobre a nossa vida, tudo aquilo que era trevas, Jesus Cristo já levou. Então não vamos aceitar essa vida de fracasso. Pelo contrário, meu Pai, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estou obedecendo o Senhor, estou fazendo a vontade do Senhor. Então por que me falta tudo isso? Me mostra, porque assim, Deus é o maior interessado em nos dar uma vida em abundância. Deus é maior interessado em nos fazer prosperar, em nos fazer avançar. Mas cá está, será que Ele realmente é o nosso pastor? Será que temos ouvido a voz do pastor? Porque aqueles que, Jesus falou, aqueles que são as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me obedecem. Entende? Porque o bode não obedece. O bode se pula a cerca. O bode faz o que bem entende. O bode é rebelde. Mas aqueles que são ovelhas, ouvem a voz do pastor e obedecem. Vem ao pé do pastor, ouve o que o pastor tem para dizer. Deus às vezes nos abençoa com coisas grandes, porque Deus não dá migalhas, Ele dá coisas grandes. Mas como estamos tão ansiosos, tão preocupados com muitas coisas, pensamos que Deus ainda não respondeu. Deus já respondeu faz tempo, porque se realmente Ele é nosso pastor, Ele não vai deixar que falte nada, mas muitas das vezes queremos fazer nossas vontades. Várias vezes Deus chama, não faças isso, vai para o outro lado, esse não é um bom caminho e tal. Olha, como Deus não respondeu, então olha, vou me apanhando com isso por enquanto Deus responde. Sabendo que Deus já respondeu faz tempo, mas só que como estamos com esse pensamento de derrota, esse pensamento de pensar que nada vai avançar na nossa vida, o que acontece? De repente ficamos lá estancados, de repente começamos a confessar palavras de derrotas, de repente a mínima palavra que ouvimos do outro, aí aceitamos. Porque o outro disse que, não, eu na empresa, e tenho vários anos aqui nessa empresa, mas nunca consegui um contrato fixo, então eu acho também que tu vais passar pela mesma coisa que eu. Não, a pessoa reclama da empresa, mas a pessoa nós não sabemos realmente de cara ao chefe, como o chefe o vê. Talvez uma pessoa que sempre está colocando aí baixa no trabalho. Talvez uma pessoa que sempre quando lhe dá um horário, ela está sempre a reclamar do horário. Talvez uma pessoa que sempre, às vezes quando o chefe precisa de um favor para fazer uma hora extra, ela pode fazer, mas nega em ajudar o chefe. Então nós temos que entender que tudo aquilo que nós plantamos, vamos colher. Então, depois de repente vem um novo na empresa, falamos, ele é o novo, chegou e olha, agora já está com o bom e o melhor. E eu que levo aqui anos e anos e anos e não avanço. Será?
Será? Será que o chefe tem favoritismo? Ou será que, no fundo, sabemos que nós não temos sido pessoas também humildes? Não temos sido pessoas também que, quando o chefe precisa, estendemos a mão? Aí onde está o problema? Porque não é que Deus não quer abençoar. Porque Ele fala na sua palavra que temos que respeitar as pessoas de autoridades. Porque as pessoas de autoridades são colocadas por Deus. É Deus que coloca a autoridade lá em cima. Sabe como é que sabes disso? Jesus Cristo falou para Pôncio Pilatos, quando falou, olha, tu não vais te defender, porque assim, eu tenho o poder tanto de te soltar, como também de determinar a tua morte, entende? Mas Jesus Cristo falou assim, não, tu só tens poder neste instante, porque o meu Pai te deu esse poder, mas se não fosse por isso, não terias poder agora mesmo sobre mim. Isso nos mostra que é Deus quem coloca pessoas a cargos, que é Deus quem vem e coloca cada um na sua posição. Não, Sandra, é o Estado, é o governo, isso mais outro, mas sim, mas Deus está acima de tudo. Se hoje Deus quer tirar este e colocar outro, Deus vem e coloca. É assim, porque Ele é soberano, tudo é dele, o ouro e a prata é dele. Mas só que muitas vezes nós não queremos entender ou fazemos de conta que não entendemos que estamos a andar na injustiça. Na injustiça, porque é assim. Deus é justo e Ele espera também que nós sejamos pessoas sinceras, pessoas que reconhecem que estão a falhar, pessoas que reconhecem que não são perfeitas. Então é fácil de julgar que o outro chegou agora mesmo na empresa e subiu de posto. Por que será? Por que será? Será que o outro tem compostura dentro da empresa? Será que o outro, em vez de estar no meio da fofoca, está mais preocupado em fazer bem o seu trabalho? Será que o outro tem caráter e o outro ora tem caráter, ora não tem caráter? Então não vamos ser influenciados pelo que dirão, por aquilo que os outros pensam, por aquilo que o outro está a opinar. Não, eu vou me focar em mim. Se o outro está na empresa há mais de 10 anos, mas ainda não tem um contrato em condições, ele saberá por quê. Mas se eu cheguei agora mesmo e eu tenho uma compostura, Deus é justo para colocar cada um num cargo certo. Entende? Então não vamos comparar nossa vida com o outro, vamos fazer a nossa parte. Porque se o Senhor é meu pastor, eu sei que nada vai me faltar. Se o Senhor é meu pastor, eu sei que no momento certo, Deus vai fazer coisas grandes na minha vida. Mas por enquanto estou a comparar com a vida do outro. Por enquanto estou a dizer que a minha vida não avança. Por enquanto estou a confessar derrota. Por enquanto eu estou comparando que o outro fez isso, fez o outro e eu não consigo, porque assim. Não vamos avançar, vamos fracassar. Vamos fracassar. E não é porque Deus não nos quer abençoar, simplesmente é que estamos a comparar a nossa vida com outros. A nossa vida com o que o outro está a fazer. Então vamos ter cuidado com isso. Então aqui nós entendemos que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando estás a obedecer a Deus, saiba que Jesus Cristo é teu pastor. Quando estás a obedecer a Deus, saiba que tu tens essa força, essa autoridade de entrar no mundo espiritual e falar assim, meu Pai, olha, eu estou a obedecer ao Senhor. A tua palavra é fiel, a tua palavra não volta vazia. Meu Pai, me mostra por que até hoje eu não consegui prosperar. Me mostra, meu Pai, porque até hoje o meu casamento está fracassado. Me mostra porque até hoje a minha saúde ainda está debilitada. Me mostra, porque Deus vem e mostra. Se há algo que temos que melhorar na nossa saúde, Deus vem e mostra e começamos a cuidar da nossa saúde de uma outra forma. Se no casamento, Deus vem e mostra se estamos a ser egoístas, se estamos a ter um comportamento, porque assim, Ele fala que só precisa de um. Só precisa de um. Se há uma pessoa que se deixe e governar por Deus, tudo ao seu redor vai ser mudado. Tudo. Não, porque o meu marido não é convertido a Cristo, a minha esposa, meu filho não são convertidos a Cristo, então é difícil. Não, ele só precisa de um. Se ele tiver um fazendo aliança com ele, todo o nosso redor vai estar protegido. Entende? Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Isso significa que aquele que obedece a Deus tem que entender que há anjos ao seu redor. Aquele que obedece a Deus tem que entender que não está sozinho. Aquele que obedece a Deus tem que entender que há anjos guardando a sua vida, há anjos protegendo, há anjo guiando seus passos. Mas cá está, estamos deixando que a preocupação, a ansiedade venha tapar os nossos olhos espirituais ao ponto de não ver o que Deus quer fazer na nossa vida. Ao ponto de fazer com que só pensemos em derrota. Quando nós nos desconectamos de Deus, é só derrota que confessamos. Quando nós nos desconectamos de Deus, qualquer fofoca, qualquer coisinha assim, nos derruba. É claro que se chegar uma fofoca, chegar crítica, chegar difamações, e se isso mais outro, é claro que dói, porque nós temos um coração, somos de carne e osso.
E claro que vai doer, mas se estamos aferrados a Deus, se estamos aí na rocha firme que é Jesus Cristo, não é nada que nos derruba. Pelo contrário, oramos por aqueles que nos estão a fazer a guerra, oramos por aqueles que nos desprezam, oramos por aqueles que nos humilham, oramos por aqueles que pensam que não somos nada. Mas não é para pedir a sua maldição, não. Oramos para que Deus venha e toque, e liberte, restaure a vida dele ou a vida dela. Por quê? Porque quando nós mandamos maldições para os outros, só porque não estão a fazer a guerra, é maldição que vai chegar na nossa vida. Mas quando nós mandamos bênçãos, quando nós profetizamos bênção na vida dos nossos inimigos, mesmo não querendo, não faça ouvidos ao teu coração. Ouça o que Deus pensa, ouça a voz de Deus. Sabe como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Começa a ouvir os salmos, vais começar a ouvir a Deus. Começa a fazer a vontade dele, vais começar a entender realmente, entender e também ver, porque é assim, Deus se manifesta quando há obediência, Deus se manifesta quando há obediência, mas também quando há obediência, não esperamos que Deus vai se manifestar sobre a nossa vida, claro que não, é derrota, traz derrota, mas nós temos que entender que quando o inimigo vem, usa pessoas para nos fazer a guerra, descansa em Deus, espera em Deus, porque Ele fará a sua justiça no momento exato. Às vezes passamos por coisas fortes só pelo fato de querer fazer a vontade de Deus, só pelo fato de amar o nosso Senhor Jesus Cristo, só pelo fato de querer fazer coisas para Deus. Somos julgados, somos caluniados, somos rejeitados, somos humilhados, mas cá está. Onde está a nossa visão? Aonde está o nosso foco? Nas pessoas? Nas críticas, no que dirão, ou realmente estamos focados naquilo que Deus prometeu para a nossa vida. A sua vontade é perfeita e agradável. Pode ser que hoje esteja a passar um momento difícil de críticas, de difamação, um momento onde pessoas olham para ti e até colocam o narizinho para cima. Até falam assim, dela não pode sair nada. Não é assim como falaram de Jesus quando falaram, não, de onde ele vem e pode sair alguma coisa boa. Então é assim como muitas vezes também passamos na nossa vida. Pessoas nos rejeitam, pessoas nos olham de cima para baixo e falam assim, dela não pode sair nada, dele não pode sair nada, sempre vai ser um fracassado, nunca avançou na vida. Mas sabe que o nosso Deus é poderoso para fechar a boca dos leões. Assim como fechou a boca dos leões quando queriam devorar Daniel dentro da cova, é assim também como Deus também vai fechar a boca de muitos que estão sendo usados pelas trevas. Mas para isso, fecha a tua boquinha. Para isso, ora pelos teus inimigos. Para isso, fecha essa conversa. Ai não, sabe o que? É que eu passei o outro. Mas sabe o que? Deus vai colocar a mão. Deus vai fazer justiça. Para quê? Para quê? Para quê? Pelo contrário, quando vieram, olha, aconteceu isso, aconteceu outro, olha, passou isso, passou outro, vai falar assim, que Deus abençoe. Eu vou orar, meu Pai, eu vou orar porque eu sei que se agora mesmo eu falar o que eu quero falar, eu vou cair em tentação. Mas eu vou orar porque eu quero agradar o Senhor. Eu vou orar porque eu sei que a minha luta não é contra pessoas, mas sim contra as trevas que há dentro delas. Eu vou orar porque eu sei que no momento certo o Senhor vai fazer coisas grandes na nossa vida. E uma coisa, quando o próprio inferno se levanta contra a nossa vida, saiba que a tua vitória está perto. Então as trevas vai fazer de tudo para tirar o teu foco. Vai fazer de tudo, usando pessoas, usando circunstâncias, situações, para tirar o foco daquilo que Deus quer te mostrar. Mas pelo contrário, por isso mesmo Deus nos espera para colocar a armadura, não no dia da batalha, mas sim em todo momento. Um soldado quando está na guerra, não coloca a armadura no dia da batalha. Ele está sempre armado, mesmo dormindo no chão, mesmo aí cansado, mas ele está sempre armado, ele nunca deixa a arma de lado. E nós queremos também deixar a arma de lado no mundo espiritual. Sabe como eu coloco a armadura? Vai lá no Efésios, eu acho que é Efésios capítulo 6, se não estou errada. Vai lá no Efésios e começa a colocar a armadura. Começa a colocar a armadura de Deus. Para quando chegar os dias maus, não ficar desorientados. Não pensar que Deus não é conosco. Pelo contrário, é entender que estou sendo agora mesmo atacada, mas Deus é comigo. Agora mesmo todos se voltaram contra mim, mas Deus é comigo. E como eu sei que Deus é comigo? Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E como eu sei que o Senhor é meu pastor? Porque eu estou a obedecer. E como eu sei que eu estou a obedecer? Eu vou ter paz dentro da alma. Eu vou ter uma consciência limpa. Eu não posso clamar a Deus justiça se eu estou sendo injusta com os outros. Eu não posso clamar a Deus que venha mostrar a verdade se eu estou sendo falsa.
Eu não posso clamar a Deus que venha trazer a transparência se eu estou sendo e falsa, se eu estou andando no mundo de aparências do que dirão, do que pensam. Não. Quando nós nos posicionamos com a armadura de Deus, entendemos que tudo aquilo que clamamos a Deus, no momento certo Deus vai fazer. Não temos dúvida na nossa oração. Quando estamos com a armadura, não temos dúvida. Somos falhos, somos pecadores. Mas se nós nos arrependemos do nosso pecado, porque ele fala, se o meu povo se humilhar e se desviar dos seus maus caminhos, eles me clamarão e eu atenderei, eu ouvirei as suas súplicas. Então, talvez isso que falta na nossa vida. Deixar o caminho mau, deixar de fazer maldade, deixar de pensar que eu sou melhor que o outro, ou que o outro é melhor do que o outro tem mais capacidade, que eu não vou conseguir, porque às vezes, não é por causa de que estamos a fazer alguma maldade, muitas das vezes é esse pensamento de derrota. Esse pensamento que eu já orei, eu acho que Deus não vai responder. Eu já orei, olha, já cansei, eu desisto. Então vamos nos posicionar e deixar esse espírito de derrota, esse espírito de fracasso, deixar que seja Deus a vir a falar por nós. Muitas das vezes queremos justificar coisas, queremos falar, porque uma das 7 coisas que Deus odeia é a mente que maquina o mal. Ficamos aí volta e volta. Ai, desde que eu puder eu faço isso, desde que eu puder eu digo isso, desde que eu puder eu isso. Ai, meu pai. Não! Se já estamos a passar uma afronta e já oramos a Deus, vamos calar nossa boca. Porque o nosso Deus é nosso justo juiz, Ele nunca falhou. E tudo aquilo que Ele prometeu ainda está de pé para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que consideram a Ele como seu pastor. Entende? Então Deus não nos deixou, Deus não nos abandonou. Simplesmente que temos que entender que a hora certa, quando chega, não tem como não dizer que não foi Deus. E vamos também preparar o nosso coração para não se perder, principalmente com as bênçãos, e também entender que toda a honra e toda a glória tem que ser dado para Ele. Ok? Mas é essa mensagem mesmo que eu queria passar, onde temos que entender que não é só dizer o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é só ficar com nada me faltará. Não. É entender que primeiro, para que nada me falte, primeiro para que eu tenha essa vida que Jesus Cristo nos promete, primeiro eu tenho que deixar que Ele seja o meu dono, o meu Senhor. Todo tipo de sentimento que colocamos no nosso coração que não seja Deus é idolatria. Todo tipo de pessoas, situações, é mágoa, é rancor, é vanaglória, é arrogância, é prepotência, é derrota, é negatividade. Esse é o nosso pastor. Se eu sou uma pessoa negativa e não entrego ao Espírito Santo para tirar toda a negatividade dentro de mim, se eu sou essa pessoa negativa, e a partir de hoje eu falo assim, Espírito Santo, eu confesso que o meu Deus, o meu pastor tem sido pensamentos negativos. Eu confesso que o meu Deus, o meu pastor tem sido pensamento de derrota, tem sido mágoa, tem sido rancor, tem sido egoísmo. Eu confesso que o meu pastor tem sido essa arrogância, essa prepotência, essa falta de perdão. Eu confesso que o meu pastor tem sido idolatrando meu marido, os meus filhos. Por quê? Porque simplesmente eu estou sofrendo, mas em vez de entregar nas tuas mãos, eu estou tentando fazer com a força no meu braço. Quando nós começamos a entender que temos que deixar que seja Deus a fazer a sua obra dentro da nossa casa, em qualquer área da nossa vida, aí entendemos que realmente o pastor governa as ovelhas, que realmente a ovelha não tem que sair ferida. Não! Claro que vai ter momentos que vamos passar por lutas, vamos ser feridos, mas essa ferida é uma ferida, digamos assim, de leve. Por quê? Porque vamos estar com a armadura. O pastor vai estar conosco, o pastor vai nos defender. Porque ele falou assim, quando Paulo, que antes era Saulo, perseguia os cristãos, ele não falou assim, Jesus Cristo quando apareceu para Saulo, não falou assim, Saulo, por que persegues os meus seguidores? Não, ele falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Ou seja, aquele que persegue o servo de Deus, aquele que maltrata os servos de Deus, tem que entender que não está a fazer maldade contra essa pessoa. Está a fazer maldade contra o próprio Deus. Então, vamos deixar que seja Jesus Cristo nosso pastor. Vamos entender que quando as pessoas nos atacam, não é pela nossa cara bonita, não é por aquilo que nós temos, é simplesmente porque carregamos o peso da glória de Deus, porque temos a sua presença. É a presença dele que incomoda as pessoas. Nós somos falhos, somos pecadores. Se temos falhado, vamos reconhecer nossos erros, pedir perdão a Deus e nos corrigir. Mas se estamos a passar por uma afronta,
estamos a passar por desprezo e humilhação, vamos deixar na mão de Deus. Fecha essa gaveta, esse portal, de estar sempre aí a falar. Vai ter um momento, não, que nós desabafamos com pessoas de confiança, correto, já está, mas vamos fechar essa conversa, vamos fechar tudo e deixar que Deus venha ser visto e glorificado na nossa vida, para a honra e glória do nome dEle, ok? Vou fazer uma pequena oração para pedir a Deus que venha abrir nossos olhos espirituais para entender qual tem sido o nosso pastor, porque queremos negar esse pastor falso, esse pastor que só tem nos trazido dor, e queremos que realmente ele seja o nosso pastor, ok? Pois Jesus Cristo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então vamos deixar que ele seja o nosso caminho. E acredita, a partir de hoje, depois dessa oração, a tua vida vai mudar tanto para ti, como também para aqueles que estão ao teu redor. Creia nisso, ok? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Espírito Santo, meu Pai, te pedimos perdão, Espírito Santo, porque muitas vezes lemos a tua palavra e determinamos com força que o Senhor é nosso pastor e que nada nos faltará. Mas, no fundo, meu Pai, temos de deixar outras coisas ser o nosso pastor. Talvez seja uma mágoa, uma dor do passado, talvez seja um egoísmo, talvez seja um nervosismo, uma preocupação, uma ansiedade. Pode ser várias coisas, meu Pai. Talvez seja essa negatividade, sempre estar pensando em derrota. Mas, Espírito Santo, hoje entregamos tudo nas tuas mãos para que o Senhor venha fazer uma renovação espiritual. Para que o Senhor venha arrancar todo o peso, toda a angústia, meu Pai. Tudo aquilo que não tem deixado a nossa vida avançar. E que a partir de hoje, Espírito Santo, possamos entender que nada, meu Pai, nada devemos temer se o Senhor é conosco. Porque sabemos que não estamos sós. Sabemos que o Senhor nos acompanha. Sabemos que os teus anjos acampam ao redor daqueles que te temem, meu Pai. E temer a ti não é sentir medo do Senhor, mas sim, meu Pai, o respeito, a reverência pelo teu nome, meu Pai. Então que a partir de hoje, meu Pai, tudo aquilo que tem sido pastor da nossa vida, nós pedimos que o Senhor venha revelar, para que nossos olhos espirituais venham se abrir e possamos arrancar tudo aquilo que não te agrada. E que a partir de hoje, meu Pai, o Senhor venha ser o nosso pastor. O Senhor venha nos guiar. O Senhor venha, meu Pai, trazer essa água viva que o Senhor promete. Essa água viva que não volta vazia, meu Pai. Essa água que quando cada um beber, meu Pai, conhecerá toda a verdade. Meu Pai, abre nossos olhos espirituais para entender a tua vontade sobre a nossa vida. Talvez o Senhor, meu Pai, talvez não, o Senhor já colocou a bênção no nosso caminho, mas pelo medo, pelo complexo, pelo sentimento de derrota, temos sido guiados por todos esses tipos de sentimentos e emoções. Mas a partir de hoje, meu Pai, entregamos tudo nas tuas mãos, para que seja o Senhor glorificado na nossa vida, Espírito Santo. Oh, meu Pai, te agradecemos por mais um dia, te agradecemos pela tua misericórdia e te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha colocar entre nós esse temor que não é medo, mas sim, meu Pai, a vontade de fazer aquilo que o Senhor, aquilo que te agrada. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vos abençoe. Vou deixar um louvor aqui embaixo, como sempre, para fortalecer a nossa comunhão com Deus. E lembre sempre, não está sozinho, não está sozinho. Pergunta para Deus hoje, qual tem sido o teu pastor? Que talvez esse pastor não está deixando com que possas ver aquilo que realmente Jesus Cristo tem para ti. Porque ele fala aqui, e em delicado pastos, vamos descansar nele. Leia aí o Salmos 23 completo para entender realmente quando a pessoa deixa que Deus seja o seu pastor, realmente como essa pessoa vive. Então, se não estás a viver o Salmo 23, começa a retirar da tua vida tudo aquilo que tem sido o teu pastor, o teu falso pastor, e deixa que Deus seja, a partir de hoje, Jesus Cristo, para a honra e glória do seu nome, venha ser o teu pastor. Eu tenho certeza que a tua vida nunca mais será a mesma. Deus te abençoe.